Chegamos para comentar mais uma vitória desse time maravilhoso. Roda a vinheta. Então, galera, antes a gente estava acostumado a falar de derrota, né? Agora eu tô me acostumando a falar de vitória. Graças a Deus, e que assim continue. E que continue assim, por favor. Eu não quero voltar pra aquele nível de programa triste, que a gente vinha aqui gravar triste. Agora... Nossa, os últimos programas com a outra Thaís foram complicados, quem né? sabe, acho que o problema era a Thaís. Thaís, se você tivesse tido a gente, é brincadeira, tá? Gente, Ou a Dé, né? Pode ser. Era uma maldição no Dé. Enfim, vencemos não jogando muito bem, mas vencemos, o que é importante, não é mesmo? Importantíssimo, né? Primeiro tempo muito abaixo do que a gente tava vendo aí, que o Atlético tava jogando. A gente vinha de primeiros tempos irracionais, né? O primeiro tempo contra o Grêmio foi ótimo, o primeiro tempo contra o Flamengo foi ótimo. O primeiro tempo contra o Vasco não foi tudo aquilo que a gente imaginava, tanto que a gente não criou tantas oportunidades de fazer gol. Mas, destaques, eu acho que os mais importantes aí do primeiro tempo, e acho que do jogo praticamente inteiro, foi Zé Ivaldo e Léo Pereira. E isso, se você for analisar, é uma coisa meio complicada. Os seus zagueiros serem os seus destaques no jogo. Isso é muito complicado. E não só como atuando como zagueiros, né, gente? Ofensivamente. Cruzamento de Léo Pereira, pelo amor de Deus. Eu acho que ele merece palmas. Muitas palmas. Dá pra montar eles, colocar no housing, assim, o gol do Pablo, o cruzamento do Léo agora. Vamos colecionando momentos. Eu concordo plenamente, acho que o primeiro tempo foi muito aquém do que o time do Thiago Nunes está acostumado a fazer. O Atlético parecia o time do Fernando Diniz, um time moroso, um time que não tinha criatividade nenhuma. E isso passa muito porque o Lúcio e o Wellington nem tanto. O Wellington até que fez um jogo mediano pra cima. Mas o Lúcio foi muito mal no primeiro tempo. Muito mal. O Lúcio errou tudo que ele tentava, ele errava. Então, a falta de criatividade no time passa muito pelos seus volantes não estarem jogando bem, né? O Veiga também muito apagado no primeiro tempo, que é o nosso homem de criação. Então, você tinha dois zagueiros que estavam jogando muito bem e você tinha um meio de campo que não estava funcionando. O nosso ataque também não estava funcionando. O Nazário não entrou bem, o Marcinho não estava bem, se machucou depois, mas antes de se machucar já não estava bem. E o Pablo sozinho não consegue, né? Ele precisa de alguém para jogar com ele. Então, de fato, o primeiro tempo foi muito abaixo. Agora, quando saiu pro intervalo, eu falei pro meu pai, vamos ver se o Thiago Nunes é técnico mesmo. Porque técnico muda o jogo no intervalo, ou pelo menos muda o time, né? E quando ele voltou com as mesmas peças do primeiro tempo, eu falei, nossa, ele não vai mexer no time, não vai pôr o Bruno Guimarães nesse meio e tal. E ali deu pra ver que a conversa foi boa no intervalo. Porque o time voltou com outra pegada, voltou com vontade. Talvez na técnica não fosse, na raça foi. Então, é isso que a gente espera. A gente não espera que o Atlético jogue bem todos os jogos, porque isso é impossível, né? Até porque é uma sequência de jogos muito pesadas, né? A gente pegou o Flamengo, que é aí uma das pontas do campeonato. Pegamos o Grêmio, que pode não estar jogando tão bem hoje, mas o Grêmio é um time raçudo, é um time aí que passou nos pênaltis. Então, assim, são jogos muito pesados e que o time teve que fazer um jogo. A gente teve que virar o jogo contra o Grêmio. Então, assim, o time vem com esse desgaste e é óbvio que uma hora a gente vai cair de rendimento. A gente não pode sempre estar acima. Graças a Deus ganhamos e aí garantimos os 3 pontos que conseguimos subir aí para 13º na tabela. Se Deus quiser, semana que vem a gente já passa para parte de cima, para a primeira parte da tabela. Se Deus quiser. Mas eu queria comentar só uma coisa do Bruno Nazário. Eu achei o Bruno Nazário muito mal. Muito mal, ele me decepcionou muito. Fora de posição, Bruno Nazário. Completamente fora de posição. Bruno Nazário não é jogador de ponta. Bruno Nazário é um jogador que se sente confortável em jogar de frente pro gol, não pro lado do gol, que é o que o Veiga estava sendo sacrificado na época do Fernando Diniz. Talvez o Nazário esteja sendo sacrificado agora. Eu acho, na minha opinião, que o Nazário disputa posição com o Veiga, não com o Nicão. Então, assim, eu não quero julgar porque eu não julgo o jogador que tá jogando fora de posição. Acho que cada um ali tem o seu momento e o seu modo de jogar que tem que ser respeitado. Acredito que ali
entre o Nicão machucado, acho que realmente era a melhor opção que a gente tinha no banco. Talvez tentasse com o Plata, mas acho que o Nazário merecia pelo jogo que ele fez contra o Grêmio, né? Mas, de fato, não foi bem, mas muito porque não era a posição dele. Se me permitem, hoje eu quero fazer uma homenagem ao Thiago Nunes. Ele sempre começa toda coletiva saudando e agradecendo os torcedores. Hoje eu queria começar saudando e agradecendo a este técnico. Por quê? Porque ainda temos que ler e ver Thiago Nunes sendo chamado de técnico interino. Pra mim isso... Gente, Atlético, eu acho que ele já provou que ele é o técnico do Atlético. E até sobre isso que vocês falaram dele ter conseguido mudar no segundo tempo o time, né? Pra mim, não só o destaque dessa partida contra o Vasco, eu acho que de todas, esse pensamento do jogo a jogo mudou o Atlético. Porque podia não estar muito bem no primeiro tempo, não estava muito bem. Mas se você reparar bem, os jogadores não perderam foco, não perderam o objetivo. Em momento nenhum você via eles desistindo, podia ter voltado voltar a bola para trás, igual na época de Diniz, mas eles continuaram tentando. E eu acho que grande parte disso é por esse pensamento de não, jogo a jogo, vamos analisar aqui, parar e ver o que a gente pode melhorar contra esse adversário. Então, fica aí meu obrigada a você, Thiago Nunes, acho que, né, vamos tirar esse interino de vez do nome. E sobre o Nazário, assim, gente, a gente tem que destacar uma coisa que eu quero destacar, que eu acho que realmente na esquerda tá complicado, o Nicão não tá bem, a gente bota o Nazário fora de posição, mas no segundo tempo ele arranjou uma solução muito boa pro lado esquerdo, que pra mim, assim, gente, eu até tinha pensado a hora que eu já vi ele fazer isso antes, né, o Thiago Nunes colocar o Márcio Azevedo, e eu achei assim, eu colocaria o Márcio Azevedo pra trás pra que o Lodi pudesse ir pra frente, né? Mas, vendo a configuração do jogo, você entende que o Márcio Azevedo é um grande jogador, tem muita habilidade, ele sabe segurar a bola ali na esquerda pra que o Lodi passe. E ali eles tabelam e criam... Gente, eles mudaram a cara do lado esquerdo, fizeram o time ficar muito mais ofensivo e poder contar com essa posição quando as coisas não dão certo, com essa opção quando as coisas não dão certo no lado esquerdo, é maravilhoso. Não temos Nicão, temos Bruno Nazário, mas a gente tá na hora de começar a pensar nessa duplinha aí, que tá tabelando muito bem e eles parece que se conversam muito bem em campo, eles entendem a hora de um voltar aí. Pra mim esse foi, além do Zé Ivaldo, um dos maiores destaques do jogo. É a visão de jogo do Thiago Nunes, né? Inclusive, Thiago Nunes, assistir e escutar a entrevista coletiva do Thiago é sempre um aprendizado de futebol, né? Ele sempre senta, ele é muito coeso, ele em nenhum momento foge das perguntas, ele responde tudo e de forma com que ele possa mostrar exatamente o que aconteceu em jogo, por que ele fez as mudanças, por que aquilo aconteceu, né? E ele reconhece os erros, né? Ele falou, o primeiro tempo realmente não foi bom. E eu acho até porque o Vasco veio... nesse primeiro tempo, muito diferente dos outros times que a gente estava acostumado a jogar, porque veio fechado. E o Vasco jogou nas duas linhas de 4 igual a gente, eu acho que ficou... Até os jogadores ficaram ali sem criatividade no meio, saber o que fazer, e nessa hora que eu também pensei, poxa, o Bruno Guimarães ali mudaria a cara do meio, né? 2 de 5, né, no caso. O Vasco defendia em 2 de 5 e atacava num 4-4-2, que virava um 4-4-1-1. Então, veio realmente muito fechado. E pra você quebrar a linha hoje em dia é muito difícil. A gente viu os jogos de Copa do Mundo aí que seleções, enfim, qualificadíssimas não conseguiam furar a linha de defesa, né? Então, criatividade, assim, né? E nisso, não querendo falar mal do Lute, gente, mas eu acho que ele não teve esse... o Lute no primeiro tempo foi muito mal. No segundo tempo melhorou, junto com o Wellington, junto com o time todo, mas realmente no primeiro tempo, muito mal. E aí que eu falo, os volantes são essenciais para quebrar essas linhas. Se os volantes não funcionam, o time inteiro não funciona. Então, realmente essa marcação do Vasco dificultou muito o nosso jogo, porque Flamengo e Grêmio são times que deixam jogar. Agora o Vasco não deixou o Atlético jogar. O Vasco veio muito com a cara do Alberto Valentim já, né? Apesar de ser aí o segundo jogo que ele tá coordenando mesmo o Vasco veio com muito a cara do Valentim. O Valentim veio pra mudar esse time do Vasco, que também tá lutando lá embaixo pra não
não chegar perto da zona de rebaixamento, né? Então é só um cuidado ali. Foi difícil, claro, furar essa barreira, mas graças a Deus aquele cruzamento maravilhoso do Leonardo Pereira para o Veiga resultou no gol aí, que talvez a gente pudesse ter feito mais uns gols no segundo tempo, a gente podia ter aberto mais. Teve momentos ali que a bola não quis entrar, entendeu? Não... Teve bola na trave do Zé Ivaldo. Aliás, que merecia Zé Ivaldo. Zé Ivaldo tá jogando o fino da bola. Eu acho, sinceramente, que Thiago Heleno e Paulo André não tem espaço nesse time hoje. Acredito que não tem. Eu acho que eles são reservas. Sim, não tem espaço no time titular. Sim, é melhor do que ter eu só acho o Wanderson. Sim. Eu acho que seria um crime tirar os 2 meninos da zaga agora. Não se faria isso por merecimento mesmo, por meritocracia. Acho que eles estão jogando fino da bola. Mais do que jogando bem, estão coordenados entre si, que é essencial para uma zaga. E aí que vem, né? Às vezes a gente fala que talvez o Paranaense atrapalha, mas nesse sentido tá ajudando muito o time. Sim. Né? No entrosamento entre os atletas é muito bom. E eu acho que esse jogo contra o Vasco era essencial que a gente ganhasse, porque além de ser um jogo com concorrente direto ali na parte de baixo, é um jogo que daria moral pro time, né? De outra forma também é o tipo de jogo que faz bem pro ego dos jogadores, né? Porque é um jogo que, enfim, foi lutado, foi então, assim, parabéns ao time e que bom que a gente ganhou esse jogo. Eu tava muito preocupada com esse jogo, porque as coisas estavam difíceis ali. Então, que bom que a gente ganhou. Eu tava bem preocupada também. Aliás, eu comecei o jogo achando que a gente não ia fazer um jogo ruim. Eu achei. Eu entrei com aquela sensação de que não era o dia do Atlético. Mas graças a Deus foi. Eu acho que o grande problema, e talvez vocês me critiquem, o pessoal que vai ver, mas a gente entrou muito com o nariz empinado. A gente sempre ganha no Vasco, a gente sempre dá goleada no Vasco, a gente isso. O Atlético no Twitter começou a colocar, falando que a gente só faz goleada no Vasco, e isso é muito ruim. Porque você entra de salto alto. E entrar de salto alto num campeonato que é super disputado e competindo com alguém que tá competindo diretamente com a gente, isso não é bom. Inclusive o perfil oficial do clube fazer isso. Então, assim, eu acho que a gente entrou muito com a cabeça, com o narizinho empinado. O Vasco é isso, o Vasco é aquilo. Várias goleadas. Vamos golear de novo. Não é bem assim. E tanto que pra mim, no primeiro tempo, cometeu o erro básico, né, gente? Tava errando o passe, tava errando a marcação. Os caras estavam sempre ali de frente pro gol com espaço pra chutar. Acho que tava muito desconcentrado. O Santos errou uma bola, gente, pelo amor de Deus, que foi no pé do... Sim. Essa é uma outra que ele deu um tapinha que também foi. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de respeito. Eu acho que essa é a palavra. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de respeito na hora de não entrar de nariz empinado. Mas foi bom pro time ver que são, assim, estão jogando tô dizendo pro time da festa. Jogando bem, foi bom, mas também não será assim. Exatamente. Sim. Foi bom pra ver que sim, tá jogando bem, mas vai ter dias que vai jogar mal e vai ter dias que vai ter que ganhar no sangue, porque a técnica não vai dar. Agora, que bom que o Atlético pelo menos tá com sorte, né? Porque o Vasco também perdeu alguns gols ali que foi tenso. Então, na época do Diniz, a gente jogava mal e não tinha sorte, era só azar na nossa vida. Agora, pelo menos, até mesmo que a gente jogue mal, a gente tá tendo sorte. Meninas, hoje vamos falar mais um pouquinho do Novu, que é um clube de assinatura para salões de beleza. Então, se você gosta de ir ao salão e você gosta de desconto, que isso é muito legal, assina o Novu, o primeiro mês é de grátis. Então aí, você assina, você tem desconto em vários estabelecimentos. Se você é de São Paulo, fica ligadinho que também tem salão em São Paulo para você aproveitar. Então não perca essa oportunidade. Então hoje vamos lançar aí o nosso novo quadro, que ele vai acontecer sempre no bar, mas hoje a gente não foi no bar. Então, de 15 em 15 dias, vai vir alguém aqui na nossa bancada para contar alguma história especial que teve com o Atlético, que é... Alguém ou alguém, exatamente. Acho que vocês devem ter visto aí, quem não viu, veja, a gente pediu nas nossas redes sociais para vocês contarem histórias de vocês com o Atlético. Continuem mandando para vocês virem aqui participar e contar a sua história para todo mundo. Você pode procurar lá no Twitter, lá no Facebook, lá no Instagram, ou comenta aqui embaixo uma história especial que você tem com o Atlético,
que a gente vai recebê-los com muito carinho. Nós vamos escolher a cada 15 dias aí uma história pra vir aqui contar pra gente. E a gente podia começar a contar uma história nossa. Cada uma conta um pedaço, alguma coisa. Hoje inauguramos contando as nossas. Vai, começa, São Thaís. tantas histórias, eu nem sei por onde começar. Ai, gente, eu acho que vou começar pelo começo de tudo, né? A gente sempre começa a torcer pelo time, muito pela influência do pai. Pra mim, a minha memória são as primeiras vezes que eu pude ir à Baixada, antiga Baixada. E, gente, pra mim era uma emoção tão grande. Hoje, o preço do ingresso seria, né, super barato, mas naquela época não era assim tão acessível. Então, sempre que tinha um jogo mais contra times maiores, considerados maiores, a gente ia, né? Mas eu tenho um grande problema, que eu sou muito ansiosa. E quando eu era menor, agora eu aprendi a controlar isso, mas quando eu era menor eu não sabia. E eu acabava passando mal antes dos jogos. E teve um jogo que era contra o São Paulo, acho, que eu acabei... Minha mãe teve que me levar pro Pequeno Príncipe, de tão mal, tão nervosa que eu ficava pra ir, porque pra mim era o evento da vez. E eu consegui perder o jogo, graças a Deus. Que beleza. É triste, mas era emocionante, porque pra mim poder ver, antes mesmo de eu entender de futebol, eu entendi o que era torcer. E aquilo pra mim, ver a Fanáticos cantando, pra mim sempre foi, né, um sonho. E eu realizei também teve o que a gente caiu pra Série B. E eu fui no meio da Fanáticos, porque eu falei que eu queria muito ir lá no meio. Foi no... Não, era Atletiba. Eu acho que era uma Atletiba 2011, mesmo. E que nós tiramos a Libertadores deles. Porque meu sonho era segurar a caveira, né, gente? Mas nunca consegui, tá, gente? Se alguém quiser me Fica a chamar dica. um dia, aí, por favor. Mas são... Fica a dica, Fanáticos. Né? Por favor. Bom, a minha história, ela é tragicômica, na verdade. Eu, na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Nós decidimos, quando o Atlético ganhou do Grêmio lá em Porto Alegre na semifinal, nós decidimos que iríamos ver a final no Rio de Janeiro. Porque, né, possibilidade de título e tal. Ainda mais quando o Atlético empatou em casa e a gente achava que a gente ia chegar lá e ia bater de frente no Flamengo. Enfim. Aí, eu e meu pai, né, e meus primos, super combinando, não, vamos pro Rio de Janeiro e tal, vamos fazer uma vaquinha e tal. Vamos de avião, vamos de ônibus. Daí de avião tava muito caro naquela época, porque foi bem em cima e tal. Vamos de ônibus. Aí vimos nas redes sociais do Atlético um senhor, que eu não vou citar nomes, oferecendo uma excursão e tal, e a gente, essa que eu vou mesmo. E no leito, ônibus leito, que é um ônibus mais confortável e tal, um preço bem razoável, assim, na época R$250, que hoje seria bem caro. E a gente falou, não, vamos de leito, que a viagem é bem confortável, vai ser 15 horas de viagem, pelo menos a gente não precisa ir, né, na madeira, sentada na madeira. Pode ir dormindo e tal. Na época eu tinha um problema nas costas, que eu não podia ficar, assim, muito tempo sentada, então eu falei, não, tem que ser de leito, pra eu ir tem que ser de leito. Compramos o leito. Quando chegamos na Baixada, cadê o ônibus? Nossa. O cara passou a perna na gente. Não tinha ônibus pra nós irmos. E ele tava lá. Aí a gente foi falar com ele e falou, cadê o ônibus? A gente quer ir pro Rio de Janeiro e tal. E todo mundo saindo. E a gente, meu Deus, a gente vai ficar em Curitiba. E eu, desesperada, que eu queria muito ir nessa final. E daí a gente começou a meter a boca no cara e tal. E o cara falou assim, não, vou resolver, espera aí, vocês topam ir de van? Aí a gente, topamos e tal. Aí ele chamou uma van, gente. A van era o ó da van. Assim, pneu caindo, não tinha estofado no coisa e tal. E o meu pai falou, não, nós não vamos nessa van, Deus o livre. E eu falei, nós vamos, eu paguei, eu quero ir, eu vou. Se você não for, eu vou sozinha. Aí ele falou, não, então vamos. Diz o meu pai que não pregou o olho durante a viagem inteira, porque diz que o motorista fez assim, ó. Nossa. Motorista dormindo, pneu careca. Eu não sei como que não deu nada de errado nessa viagem. O fato é que a gente foi e voltou em segurança. A única coisa que deu errado foi o resultado do jogo. Mas valeu a pena, porque a história é boa pra contar. Acompanhar o Atlético é sempre legal. A minha também é quando eu era criança. A primeira vez que eu fui no estádio foi em 2000. Atlético e Prudentópolis. A gente sempre, né, meu pai sempre me fez torcer pelo Atlético, né? E aí um dia ele virou pra mim e falou assim, a gente vai lá na casa do tio Maurinho, que é do lado da Baixada. Eu falei, legal. Pegamos meu avô. E a gente foi chegando perto e aí ele foi, parando na arena. Eu falei, pai,
tio Maurinho não mora aqui. Dele, não, a gente vai na arena. E aquilo foi, tipo, sensacional, assim. Foi a primeira vez que eu fui no estádio. Ele me levou, então estávamos lá, sentadinho na pedra ainda, que era na pedra, não tinha cadeira ainda. Então aquilo foi sensacional, foi incrível. Foi a primeira vez que eu fui ao estádio. Voltei ao estádio depois de muito tempo depois. Foi 2011 eu voltei ao estádio de novo. E em 2000, né, pra frente aí, conheci meu namorado também por causa do Atlético. Então o Atlético sempre me traz coisas boas. Então, que continue trazendo. Né? Amém. Então você também conte sua história. Semana que vem você pode estar sentado aqui na bancada com a gente. E o oferecimento especial de hoje é para o Espelho Espelho Meu, que nos produziu as 3 hoje. Bem, menininhas. Muito obrigada, Espelho Espelho Meu. Lembrando que você, seguidora da página, tira print do vídeo que você tem 10% de desconto. A Rosângela Ribeiro foi hoje lá no salão, estava lá. Se vocês quiserem ver, entrem lá no Twitter no e Instagram. Tem a fotinho dela lá no salão. Então, valeu, galera. 10% de desconto no Espelho Espelho Meu, vocês não vão se arrepender. Só do programa dos meninos que muita gente tava perguntando. O programa dos meninos deu um problema técnico na filmagem, eles não conseguiram lançar, mas quarta-feira que vem eles estarão aí de novo. Aqui de novo, ou aí na sua telinha. E vamos encerrar lembrando que, independentemente do que acontecer, no domingo contra o Bahia, não voltamos para a ZR. Isso mesmo. Yes. Eu queria também mandar um abraço pra minha família, que a gente perdeu um ente querido essa semana e ele era super atleticano. Então eu queria mandar um beijo pra minha família, pra família Simão. O tio tá lá em cima abençoando a gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Compartilhe o nosso programa, siga a gente nas nossas páginas nas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você quiser ser apoiador, manda e-mail aqui para esses e-mails com seu nome e telefone que a gente entra em contato. Lembrando que toda sexta a gente tá aqui para representar a mulher atleticana e fazer um programa especial para vocês. Bem,